próprio roteiro, não tem problema. Obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, vai ser um bate-papo muito legal. Na verdade, a gente fala que é uma nova edição, né? Uma edição comemorativa de 20 anos do Almanac, porque a gente lançou a primeira edição em 2004, e tivemos 19 reimpressões, né? E agora, para comemorar esses 20 anos, a gente relançou, né? Lançou essa nova edição com algumas mudanças, a gente acrescentou textos, a gente trouxe algumas novidades, a parte do design é toda nova, apesar de ter sido feito pela mesma pessoa, o Marcelo Martinez, a capa é diferente, então a gente tem novidades, né? E um prefácio do Léo Jaime, a gente vai falar sobre isso também, então é uma edição comemorativa, porque a gente... Capa dura, todo colorido. Eu fiz o barulhinho aqui, ó. Eu fiz o barulhinho para mostrar que é capa dura. Sensacional. Não, muito bom, muito bem. Falei. Não, quero saudar, assim. Eu acabei furando meu próprio roteiro ali, que eu queria mostrar o livro. Seja muito bem-vindo, Mariana e Luiz. É um prazer conversar aqui com vocês, autores desse livro, assim, que, porra, é uma delícia, né? Embora eu tenha a edição mais antiga, a anterior, o livro é uma delícia, o Heitor também tem o mesmo livro e tal, e a gente adora. E essa década é maravilhosa. Eu tenho, só não tive tempo de pegar aqui, mas eu tenho. Sossegado. Bem-vindo, Heitor. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal do que assiste Pitadas. Boa noite, Mariana, Bajana Clauser. Boa noite, Sal. Enfim, um prazer, assim, é um tempo muito querido para mim, né? Porque em 1980... eu fiz 16 anos, então, dos meus 16 aos 26, cara, é uma época muito capital na vida, né? É o tempo que eu vivi os anos 80. Eu vivi intensamente época de faculdade, época de um monte de novidades. E aí esse livro, ele fala muito a minha alma também, né? Porque resgata esse período, né? E fala muito da minha criação, não exatamente a minha criação, mas a maneira como eu me estabeleci do mundo, coincide com esse período que é do qual o livro fala, né? Muito bom. O que eu acho mais bacana foi a junção da dupla, né? Um homem e uma mulher, né? Porque são visões diferentes, né? Fossem dois homens, obviamente, seriam visões diferentes. Mas, assim, a visão da mulher e a visão do homem, do garoto, que foi adolescente ali, da menina, que foi adolescente nos anos 80, isso que mais me chama atenção. Como eu falei nos bastidores, eu não tenho como fugir da pergunta, né? Como é que surgiu a ideia desse almanac? Foi um projeto de memória afetiva, de observação jornalística, de resgate histórico? Foi tudo isso junto? Contem para mim e para o Heitor e para todos. Eu vou dar só um passinho atrás, que você falou de ser um menino e uma menina, né? A gente sempre brinca com isso, porque isso fez toda a diferença mesmo no livro, porque... principalmente em dois capítulos, três capítulos, os capítulos de brinquedos, né, porque na época brincava-se de coisas diferentes, né? Então, por exemplo, as bonecas, os meninos não brincavam de boneca, hoje brinca, mas na época não se brincava de boneca, né? Então a Mariana trouxe esse lado todo do olhar da menina e eu trouxe do olhar do menino. Claro que tinha interseções ali, jogos de tabuleiro, né, vários brinquedos ali que todo mundo brincava. Um outro capítulo que também foi relevante foi o álbum de figurinhas. Na verdade, o capítulo é revistas, livros e álbuns de figurinha. Mas os álbuns de figurinha de meninos eram completamente diferentes dos álbuns de figurinha de menina, né? E o terceiro capítulo, fundamental, é o capítulo de moda, porque também eram visões diferentes, eram experiências diferentes. Então, o fato de ser menino e menina, acho que fez muita diferença. E tem um adendo, né? Eu tenho 3 anos de diferença para a Mariana. Parece nada isso, né? Mas quando você é criança, isso faz muita diferença. Então, vou só contar um exemplo aqui. Em 85, eu estava indo no primeiro Rock in Rio. Eu fui naquele da Lama lá. Né? Aliás, eu fui no show do Ozzy, né? Lembrei muito disso ontem, né? Com a morte do Ozzy. Eu estava naquele show lá do Ozzy. E a Mariana, nesse ano, estava indo no show do Menudo. Então, nada contra, tá, Mariana? Mas assim, eu estava muito mais bem acompanhado. Eu acho que a Mariana não está ouvindo a gente. Está ouvindo, Mariana? Não. Eu acho que a Mariana perdeu nosso áudio. Mariana, você está com a gente? Não. Não, eu estou acompanhando. Estou aqui. Estou. Vocês estão me ouvindo? Não, eu estava... Sim, agora sim. Mas você ouviu falando do Menudo e do Rock in Rio?
Eu ouvi você falando do Rock in Rio, mas eu imaginei que você fosse falar que em 85 você tinha 13, 14, e 14, ainda não 14, você tinha 13. Você ia fazer 14 no mês seguinte, porque você é de fevereiro. E eu não tinha 10, né? Então para mim sobrou o Menudo em São Januário e eu nem vascaína sou, né? Então Rock in Rio ficou na memória, ficou na vontade para alguns anos depois eu poder ir já adolescente e adulta, né? Agora, respondendo a sua pergunta, Sal, o Almanac surgiu da forma mais divertida possível, numa mesa de bar, né? A gente estava no aniversário de um amigo ali na Lapa, né? A gente trabalhava na redação do Jornal Extra aqui no Rio, e a gente estava no aniversário de um amigo, batendo papo, né? E aí na mesa ali começaram a surgir lembranças dos anos 80, lembranças aleatórias. Pô, você lembra disso? Tal? Todo mundo conversando e lembrava de um chiclete, lembrava de uma música, de um programa de TV. Só que a galera foi saindo da conversa, né? E ficamos eu e a Mariana ali numa espécie de um duelo de lembranças para ver quem lembrava de mais coisas, tudo mais. Um duelo saudável, assim. Sim, sim. E aí, nesse mesmo dia, no dia seguinte, na verdade, a gente na redação, a gente falou, cara, foi tão bom o papo ontem, por que a gente não faz um livro sobre isso, sobre essas memórias dos anos 80? Mas não um livro careta, acho que é um livro diferente, assim, com curiosidades, listas. E aí a gente fez um esboço do projeto. Eu lembro que na época a gente já dividiu o livro com os 8 capítulos que ele estava hoje, né? Isso foi de cara, a gente já separou os temas que a gente queria falar. E dali a gente foi procurar alguém que quisesse publicar essa maluquice, né? E a gente tinha um amigo chamado Paulo Pires, da Ediouro, que trabalhava lá. O Heitor conhece ele também, né? O Paulo Roberto Pires. E aí a gente levou esse projeto para ele. Ele levou para o chefe dele na época, o chefe dele não entendeu nada, falou, não, o que é isso? O chefe dele era bem mais velho. Falou assim, não, o que é isso? Né? Não dá para falar sobre isso, sobre essas coisas, não é um livro de pesquisa. A gente falou, não, é de memórias afetivas, tal. Tem um pouco de pesquisa também. E aí ele fez a seguinte contraproposta, esse chefe do Paulo Roberto. Falou, cara, faz uma espécie de um extrato do livro. E aí a gente fez, durante umas 2 semanas, mais ou menos, a gente montou um pouquinho do que seria do livro, coisas que já estão no livro, né? Então, por exemplo, tinha já a lista dos maiores vencedores da Corrida Maluca, tinha já alguns programas de TV, os bordões dos Trapalhões já estavam ali nesse extrato. E daí a gente mostrou, aí ele entendeu, falou, não, pô, entendi. E o Paulo foi muito importante, que ele botou muita pilha para publicar o livro, falou, não, é um negócio diferente, tal, não tem nada no mercado igual. E aí a gente foi para a rua pesquisar, conversar com amigos e saiu o Almanac cerca de, 8, 9 meses depois.